Nessa parte da história, o Janamejaya começa a perguntar sobre as origens da dinastia Bharata. Então, de um lado, tem uma história muito simplesinha. Nessa história, o rei do Santa vai visitar um ermitão chamado Sakuntala, que vivia na floresta e tal, e aí, indo encontrar esse ermitão, ele tem uma jovem que o serve, que está por ali e tal, e ele acha essa jovem muito bonita, se interessa e fala: Jovem, quem é você? Eu sou o rei, eu gostaria de me casar com você, me diga quem são seus pais para eu ir lá pedir autorização. E essa jovem, de nome Canva, revela que ela é filha do ermitão, do Sakuntala. Aí o rei fica assim: ué, mas como assim? O teu pai não fez voto de castidade, etc. E aí ela explica que Sakuntala estava se tornando tão poderoso com a prática de yoga, de transmutar a energia do chakra básico, etc., que o rei Indra, o rei dos deuses, ficou preocupado de Sakuntala ficar poderoso demais. Então o que, que ele faz? Ele manda uma apsara. Apsaras são aquelas criaturas como se fossem ninfas na nossa concepção, que são lindas, femininas, etc., para tentar o Sakuntala. Só que o Sakuntala estava tão poderoso que a própria Apsara, de nome Menaka, ficou com medo. Ela falou: Nossa, mas se eu for lá e o Sakuntala ficar furioso comigo e ele fizer alguma coisa, eu estou com medo de ir lá tentar esse homem tão poderoso. Então eles fizeram o seguinte: a Menaka foi lá, onde o Sakuntala estava fazendo a meditação dele, e foi conversar com ele, etc., toda vestida, e Indra, que governa os ventos, fez bater um vento e esse vento tirou a roupa dela e ela de repente ficou nua na frente do Sakuntala. O Sakuntala não resistiu a todos aqueles encantos, fizeram amor várias vezes e ela teve uma filha e ele não ficou mais tão poderoso. Então, essa é uma das linhagens da dinastia Bharata. Só que aí, para explicar a outra linhagem, e lembre-se que é uma linhagem muito divina, eles voltam 11 gerações. Mais umas 4 gerações para trás, eles iam parar no próprio Brahma. E eu não estou falando isso de brincadeira, porque eles começam aqui com Daksha. E Daksha ainda, eu acho que é a última geração que Brahma ainda criou por si mesmo. No início, ele tinha que se dar o trabalho de criar tudo antes dele conseguir gerar seres que se reproduzissem. Então, Daksha foi uma dessas últimas linhagens e Daksha veio justamente para ajudar a povoar o mundo. Daksha teve 13 filhas e elas se casaram com Kashyapa e aí vai a geração, né? Vai os Adityas, o deus Yama, que foi o primeiro a encarnar. Como ele foi o primeiro a encarnar, foi o primeiro a desencarnar, então não tinha nada, ele teve que ser a pessoa responsável pelo pós-morte, porque não tinha ninguém para receber as pessoas. Depois veio Wakanda, depois veio Manu, que é considerado o primeiro homem, tal como nós somos, veio Ila, veio Urvas, veio um monte de gente. E aí ele chega na 11ª geração com Yayati, que se casou com 2 esposas, a Devayani e a Sarmista. Aí nesse ponto da história, o Janamejaya fala: peraí, Yayati casou com Devayani, a filha de Chukradev. Chukra é também conhecido, não conhecido, mas a gente faz a relação dele com o planeta Vênus. E Chukra é chamado de o Brahman dos Asuras. E isso tem a ver com essa história. Então ele interrompe essa história de Ayati para contar sobre Devayani. Então, como eu já adiantei, Chukra era Brahmani e aí tinha a famosa treta entre os Devatas e os Asuras que eu estou falando, né? Então, o que, que acontece? Os Asuras sempre naquela coisa de tentarem vencer os Devatas e voltar ao paraíso. Então, um dos Asuras, ele era muito religioso, era um Asura de nome Bali. Alguns Asuras ao longo da história, eles têm um comportamento atípico dos Asuras. E é o caso desse demônio chamado Bali. Ele tinha um grande respeito por religiosidade.
Então ele ficou servindo os brahmanes, dentre eles Chukra. Então, sabe aquelas pessoas que vão na missa, ajudam a cantar na missa, ajudam a rezar, ajudam a limpar, ajudam a vestir o padre, a levar coisa para o concerto e tal. Então, essas pessoas são muito importantes. Então, Bali se torna uma dessas pessoas que voluntariamente servem os brahmanes. E voluntariamente mesmo, de coração limpo, e ele serviu tanto e ele agradou tanto que Chukra um dia falou assim: Nossa, Bali, você é incrível. Eu gostaria de fazer alguma coisa por você. Faça-me qualquer pedido que eu vou realizar. E aí o Bali era tão desapegado e tal, ele fala assim: Olha, como é que eu posso pedir alguma coisa para mim? Como é que eu posso ser feliz, sendo que o meu povo, os Asuras, está sendo tão oprimido pelos Devatas? Porque eles tomam aquele néctar da imortalidade, ficam muito ricos, muito fortes, e eles nos vencem e a gente não tem a menor chance. Isso é uma injustiça, né? A gente não bebe néctar da imortalidade, a gente está combatendo de mãos limpas. Então eu gostaria de fazer alguma coisa pelo meu povo. Aí Chukra, como Brahmane, você sabe, os Brahmanes são um outro poder. Os reis, os guerreiros, etc., eles são kshatriyas, lutam pelo governo e etc. Os Brahmanes são o poder religioso, o poder do conhecimento, então eles até podem servir aos reis, mas eles, na verdade, não estão pessoalmente envolvidos na guerra. Então, Chukra, ele se propõe a ajudar. Ele fala assim: Eu não posso te dar o néctar da imortalidade, eu mesmo não tenho a fórmula do néctar da imortalidade, mas eu conheço um mantra que, quando você recitar esse mantra, você faz a pessoa voltar dos mortos. Eu posso te ensinar e aí você pode fazer teu povo voltar dos mortos. E aí Bali, de posse desse mantra, cada vez que tinha uma guerra e um Asura era abatido, ele recitava o mantra, o Asura voltava à vida, e dessa forma eles desequilibraram a guerra e tiraram Indra do poder. Essa história de Bali é a história do Nakshatra de Shavana, que depois eles têm que pedir ajuda para Vishnu, etc. Então, Chukra ajuda Bali, por isso que ele se torna o Brahmane, o Brahman dos deuses. E aí os deuses têm o seu próprio Brahman, que é Brihaspati, que a gente conhece como Júpiter. E aí eles falam: Brihaspati, olha só, os Asuras conseguiram um mantra que ressuscita, e agora eles estão ganhando da gente. Faz esse mantra, dá esse mantra pra gente também. E aí o Brihaspati, ele não conhece o mantra. Ele fala assim: Eu não conheço o mantra. Mas Chukra tinha uma filha jovem chamada Devayani, e Brihaspati tinha um filho chamado Kaka. K-A-C-A. E aí ele fala assim: Eu posso mandar o meu filho para ele ir lá, servir, fingir e tal, e ele descobre o mantra pra gente. Então Kaka foi lá anonimamente fazer a corte para Devayani, ficar lá, ajudar Chukra e etc., fingindo que ele não tem interesse nenhum. E aí conta que ele passou 5 séculos servindo, fazendo corte, etc., até que um outro Asura descobriu quem ele era. E aí ele matou o Kaka. Mas ele não apenas matou, ele cortou em pedacinhos pequenos e deu esses pedaços para chacais. Aí a Devayani ficou sabendo que mataram Kaka, achou aquilo uma injustiça e pediu para o pai dela. Falou: Pai, mataram o coitado do rapaz que ficava aqui, que me fazia corte e tal. Vamos, ressuscita ele, faz alguma coisa. E aí aqui não entra em detalhes como é que ressuscita, se pega chacais, se só recita, etc. Mas aí Chukra usou o mantra e ressuscitou o Kaka. Só que ele ressuscitou, mas não tinha vantagem nenhuma, ele não continuou não sabendo como é que era o mantra. Aí ele voltou à vida, os Asuras descobriram e mataram ele de novo. Aí eles fizeram um negócio aqui que eu não entendi direito por quê. Eles mataram o Kaka, queimaram e colocaram as cinzas na bebida de Chukra. Então Chukra bebeu aquele vinho, etc., não sabendo que o Kaka estava lá dentro, e
ficou com o Kaka dentro dele. A Devayane fica sabendo que o Kaka sumiu de novo, que foi morto de novo. Ele fala: pai, mataram o Kaka, ressuscita, não sei o quê. E o Kaka fala de dentro do ouvido de Chukra: fala, eu tô aqui, me salva. E aí o Chukra, ele diz que ele rejeita, não sei se ele vomita, o que, que ele faz com aquela bebida. Ele recita um mantra e ressuscita o Kaka. E desta vez o Kaka ouve, porque ele estava lá, ele estava dentro, meio fora de Chukra, quando ele recita o mantra, e ele leva a informação de volta para os deuses, para os devatas. E aí que a Devayane se toca que na verdade ela foi usada, que o cara só estava lá para descobrir o mantra. Então ela fica solteira e fica com raiva e mais tarde ela vai se tornar a esposa do Yayati. É isso. Já continuo com ela.